R$ 6.000 é o salário mínimo internacional. Eu usei como base para fazer esse cálculo o salário mínimo americano, que é pouco mais de $1.000. Porém, a moeda deles vale 5 vezes mais do que o real, então a gente chega ali em R$ 6.600. Recentemente eu tinha visto um vídeo do Balian, onde ele compara o que ele consegue fazer com um salário aqui no Brasil, um salário mínimo brasileiro, e o que ele consegue fazer com um salário mínimo no exterior, nos Estados Unidos. E é absurdo. Com um salário mínimo nos Estados Unidos, ele conseguiu alugar um carro, ele conseguiu financiar um carro, né, na verdade. Ele conseguiu morar num apartamento com uma estrutura muito boa, enquanto aqui no Brasil ele alugou um apartamento que parecia que estava caindo aos pedaços, entendeu? Era bem feio o apartamento. O que você consegue alugar lá fora com 500, 800 dólares é muito diferente do que o que você consegue alugar aqui com 500, 800 reais. E isso traz uma dinâmica bem estranha para o Brasil, principalmente para países como o Brasil, né? A Índia, ou os outros países aqui da América Latina, por exemplo. Você percebe que, enquanto nos Estados Unidos as pessoas elas empreendem para ganhar dinheiro, para criar negócios, aqui no Brasil muita gente empreende para não passar fome. Então, o conceito de criar um negócio lá fora é muito diferente do conceito de criar um negócio aqui. E eu posso dar exemplo de alguns youtubers que eu já trabalhei. Cara, alguns youtubers que eu já trabalhei, eles não gastavam nenhum dinheiro do negócio deles. Eles viviam inteiramente de outras rendas, ou até da renda familiar, porque normalmente eles têm uma família estruturada, uma família que, tipo, vai te permitir você ficar no seu quarto gravando vídeos, enquanto você usa o dinheiro do seu negócio para tracionar o seu negócio. Então, a empresa dele, né, o canal do YouTube dele não precisava nem lucrar, entendeu? Ele não precisava nem ganhar dinheiro com o negócio nos primeiros meses. Por que você acha que tem tanto americano que cria uma startup que dá prejuízo por 6 meses, cara? Porque ele tem onde cair. Aqui no Brasil, se uma pessoa cria um negócio que dá prejuízo por 6 meses, muito provavelmente o negócio vai à falência. Porque o dono precisa do rendimento daquele negócio para sobreviver, para comprar comida, para pagar o aluguel. Ele não tem uma estrutura boa para conseguir se manter, para conseguir manter um negócio dando prejuízo por tanto tempo. Naturalmente, se você nasce num país desenvolvido, você tem duas alternativas, né? Porque a gente tem diferentes países desenvolvidos, diferentes culturas. Então, por exemplo, se você nasce nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou no Canadá, você tem uma cultura mais de empreendedor, né? O American Way of Living. Enquanto em outros países, por exemplo, a Noruega, a Suíça, você tem uma qualidade de vida muito boa, porém, pelo fato de ter uma qualidade de vida tão boa e ter um salário tão bom, o que eu sinto é que parece que às vezes algumas pessoas desses países não têm tanto interesse assim em empreender. Eu sinto que muitas pessoas nos Estados Unidos elas empreendem porque elas querem ganhar mais dinheiro, elas querem construir um negócio de fato. Muitas pessoas no Brasil empreendem porque elas querem sobreviver, querem ganhar dinheiro e conseguir ter uma vida boa. Porém, nesses outros países que eu citei aqui, tipo Noruega, Suíça, Finlândia, o estilo de vida lá, mesmo para quem é um assalariado, já é muito bom. Porque eles vivem num país muito bom, com uma infraestrutura muito boa, entendeu? Então, às vezes, parece que, pô, se eu tivesse nascido na Finlândia, talvez eu não quisesse tanto empreender. Eu quisesse mais, de fato, viver a minha vida, aproveitar o lugar onde eu nasci, o ambiente que eu estou, que é um lugar super bonito, do que, pô, ficar trancado no computador, olhando para uma tela, tentando criar um negócio na internet. E, obviamente, tudo isso tem a ver com o que você consegue comprar com dinheiro nesses lugares, né? Aqui no Brasil, cara, você dificilmente vai viver uma vida boa, morando num lugar bom, comendo o que você quer, se você ganha menos de R$ 10.000 por mês. O que é um valor já bem alto aqui pro Brasil. Só que se a gente for converter para os Estados Unidos, é tipo $2.000. $2.000, uma pessoa que trabalha no caixa, no McDonald's, ganha isso. Uma pessoa que fica fazendo hambúrguer ganha isso, entendeu? Enquanto aqui no Brasil, uma profissão que vai te pagar R$ 10.000 por mês, você tem que já ser bem qualificado, ainda mais se for no mercado de trabalho padrão, né, o mercado de trabalho tradicional. Pô, é difícil achar um cara que tem um salário de R$ 10.000 líquido. Não é qualquer pessoa, entendeu? Graças à internet, hoje em dia, a gente consegue ganhar em qualquer moeda do mundo, de qualquer lugar do mundo, se você tiver acesso à internet e um bom computador. Quando eu percebi isso, eu automaticamente parei de querer trabalhar para receber na minha moeda. Isso especificamente quando eu estou falando de vender horas, tá? Eu não estou dizendo que empreender no Brasil é ruim, mas eu acho que vender a sua hora no Brasil é muito ruim. Se for para vender a sua hora, que você venda para um país onde tem uma moeda forte. Agora, o Brasil, ele é um país muito bom para empreender, para criar negócios. Por quê? Pelo fato de que a maioria das pessoas aqui trabalha para sobreviver, não sobra muito tempo
para pessoas aleatórias criarem negócios, criarem startups. Então, automaticamente, a competição é muito menor. Cara, se eu quisesse criar um canal sobre edição de vídeos nos Estados Unidos, fazer o mesmo tipo de conteúdo que eu faço aqui no Brasil, só que se eu fizesse lá, eu provavelmente não teria sucesso. Porque lá a competição é muito maior, entendeu? Os canais de edição lá são muito mais elaborados. Tem canal de edição nos Estados Unidos, tipo o Finzer, que faz um estilo, cara, super produzido, vídeos super trabalhados, dá muito certo lá, entendeu? Só que ele tem um puta investimento no vídeo, ele tem todo um trabalho pro vídeo, porque o mercado lá é muito mais sofisticado. Aqui no Brasil, mesmo com vídeos simples aqui de Talking Head, só eu falando com a câmera, eu ainda consigo pegar views. Os meus vídeos até chegaram a viralizar alguns. Coisa que muito dificilmente aconteceria nos Estados Unidos. Tudo bem que teve alguns vídeos nos Estados Unidos que viralizavam, vídeos simples, né? Tem um vídeo que viralizou muito lá que é o Just Exist, Bro. Tipo, esse vídeo pegou muita view. Só que o que aconteceu lá? Eu percebi que esse vídeo pegou muita view, mas se você for no canal dele, os outros não tem mais tantas views assim. Ele foi ficando um pouquinho no esquecimento. Por quê? Porque lá viram que isso deu certo e do nada começou a surgir várias pessoas fazendo o mesmo tipo de vídeo. Até que depois de alguns anos chegou aqui no Brasil. E agora no Brasil já tem mais pessoas fazendo vídeos nesse formato mais simples, como eu faço aqui também. Inclusive eu comecei inspirado um pouco nesses formatos, né? Eu vi os gringos fazendo vídeos mais simples e dando certo, eu falei, pô, eu não vou fazer um vídeo super trabalhado, eu vou abrir a câmera e vou falar com a câmera. Eu quero ter um canal no YouTube, eu preciso conhecer pessoas novas, eu vou só abrir a câmera e falar com ela. Só que se eu estivesse nos Estados Unidos, eu já teria que ter reinventado o meu conteúdo e feito alguma coisa que continuasse chamando a atenção das pessoas. Só como a gente está no Brasil, e eu não tenho muitos competidores aqui no Brasil, tem pouquíssimas pessoas que fazem conteúdo do mesmo nicho que eu, com o mesmo formato que eu, a competição é muito menor e é muito mais fácil você fazer um negócio dar certo. Isso não só no YouTube, isso para qualquer área, para qualquer negócio. Você vai ver que no Brasil, os negócios no geral, empresas são muito menos exploradas. Então você consegue abrir empresas em ramos que, se você abrisse nos Estados Unidos, você teria muita competição, você ia ser engolido pela competição lá se você fizesse determinados tipos de negócios. Só que aqui no Brasil, como a gente é um país subdesenvolvido, tem muito espaço para crescer, tem muita oportunidade. E o que muita pessoa aqui no Brasil faz é justamente trazer conteúdo e coisas que deram certo nos Estados Unidos aqui para o Brasil. Então, alguém criou um SaaS que deu muito certo na gringa, o cara vem aqui e cria um no Brasil também. E, consequentemente, como já foi provado que deu certo na gringa, muitas vezes dá certo aqui também. Muitas empresas aqui no Brasil, empresas até bilionárias, surgiram a partir disso, a partir de copiar uma empresa gringa, uma startup americana. Para você fazer isso, você tem que estar, obviamente, antenado no mercado americano, para você saber o que está acontecendo lá. E isso é uma das vantagens mais injustas que você pode ter num país subdesenvolvido. Inclusive, muitos empreendedores, cara, isso é uma coisa que eu vi quando eu estava assistindo um podcast do Arthur Ribas. Ele estava falando que ele estava pegando negócios que davam certo nos Estados Unidos, na Europa, e ele estava pegando e trazendo esses negócios, nem era para o Brasil. Ele estava trazendo esses negócios para a África, ele estava trazendo esses negócios para outros países. Porque imagina, se aqui no Brasil teve todo esse boom de gateway de pagamento, na África ou em outros países subdesenvolvidos, esse boom ainda vai surgir. Então, se você pega, né, a curva ali no começo, provavelmente você consegue fazer uma empresa ficar muito valiosa, por mais que ela tenha sido feita para atender um outro país, entendeu? Não é só porque a moeda do país é fraca que o país não tem demanda. Todo país tem muitas pessoas, entendeu? Tem milhões de pessoas nos países, então, e todas essas pessoas precisam desses serviços, precisam de internet, precisam de um gateway de pagamentos, precisam de entretenimento. E tudo bem, você provavelmente não vai conseguir vender por um valor tão alto assim como nos Estados Unidos. Por exemplo, se eu vendesse um curso nos Estados Unidos, um ticket de $70 já seria equivalente ao valor do meu curso atual aqui no Brasil de 350. Porém, é muito mais difícil vender algo de $70 nos Estados Unidos do que vender algo de R$350 aqui no Brasil. Isso se aplica para todos os outros exemplos aqui que eu estava citando também. E você tem que lembrar que em todo lugar do mundo tem pessoas e todas as pessoas querem consumir produtos e serviços. Se você for um dos primeiros a oferecer essas coisas, muito provavelmente sua empresa vai dar muito certo. Por exemplo, aqui no Brasil, não tinha ninguém falando sobre editar para gringos há 9 meses atrás. Agora tem. E agora tá surgindo outras pessoas falando disso também. Então, eu fui, tipo, o pioneiro desse mercado aqui no Brasil, a falar sobre isso no Brasil, a ter um canal sobre isso no Brasil, fazer conteúdo sobre isso e ensinar as outras pessoas. E como eu fui o pioneiro e eu sabia do potencial do mercado, muitas pessoas que eu ensinei
as coisas que eu sei, tiveram resultado muito rápido, justamente porque não era um mercado muito explorado aqui no Brasil. Poucos editores editavam para gringos, ou sabiam que dava para editar para gringos. Então eu mostrei isso, mostrei o meu método que eu apliquei, tudo que eu fiz na minha carreira para dar certo, e muitas outras pessoas também tiveram resultado. Agora, se eu tivesse um outro produto, onde, por exemplo, eu ensinasse as pessoas a fazer tráfego pago, copywriting, ou algum desses mercados que já foram mais explorados ali na pandemia, seria muito mais difícil meu vídeo viralizar. Seria muito mais difícil esse canal aqui existir, ou ser relevante, né? Chegar a 123 mil inscritos. Ia ser muito mais complicado, porque era um mercado muito mais explorado. A edição de vídeos não foi tão explorada no Brasil, eu acho. Principalmente quando se trata de prestar serviço para o exterior. Você não vê muitos youtubers falando sobre isso. Na verdade, a maioria dos youtubers de empreendedorismo tratam a edição de vídeos como um bico. Então, a galera não tem muita noção que o tanto de dinheiro que dá para ganhar prestando serviço para o exterior. E que dá para, de fato, ficar milionário editando vídeos. E, obviamente, que isso é muito culpa do valor da moeda. Daí a gente volta lá para o início onde eu falei que o salário internacional de um editor é de R$ 6.600. É muito mais fácil você escalar sua renda sem não aumentar tanto o número assim em dólar. Então, se você está ganhando $5.000, já são R$25 mil, o que é um salário de uma pessoa muito bem formada no Brasil, com um emprego muito bom. E, pô, somente com as coisas que eu passei no meu curso, né, já teve relatos de pessoas de 17 anos que estão ganhando 20 mil. Só que daí, se você converter, os 20 mil vai dar uns $3.600 mais ou menos. E isso nos Estados Unidos não é um salário fora da média. Então, pros padrões americanos, ele não tá ganhando tão fora da média assim. Para ele ser muito fora da média nos Estados Unidos com 17 anos, ele teria que estar ganhando $10 mil, $15 mil, $20 mil, o que seria muita coisa aqui no Brasil, né? Agora, $3.600 para os Estados Unidos não é tanta coisa assim, entendeu? É um trabalho normal. Entendeu? Pessoas normais lá nos Estados Unidos ganham $3.600. Não, até pessoas que não são formadas conseguem chegar nesse valor. Só que daí se você converte pro Brasil, ele é um cara de 17 anos ganhando 20 mil. Entendeu? Então isso é muito roubado, pô. Isso é uma vantagem extremamente injusta que você tem na frente de todas as outras pessoas aqui que prestam serviço aqui no Brasil ou que vendem a hora em real, né? Quando você vende a sua hora em dólar, e quanto mais cedo você fizer isso, muita mais vantagem você vai ter na sua vida. Eu tive uma carreira assim muito rápida e consegui acumular muito dinheiro justamente porque desde o primeiro ano que eu comecei a trabalhar com edição de fato, eu já quis, nesse mesmo ano eu já quis ganhar em dólar. E desde então venho ganhando em dólar. Isso fez com que eu tivesse muito mais caixa para investir em outros negócios, fez com que eu tivesse muito mais tempo livre para criar esse canal aqui, por exemplo, criar outras fontes de renda. Coisa que, por exemplo, se eu fosse um editor que editasse para brasileiros, eu ia estar muito mais preocupado em conseguir chegar numa renda boa em real do que pensar em criar um canal, pensar em criar outros negócios. Eu provavelmente nem teria tempo para fazer isso. Um editor no Brasil que ganha 20, 30 mil reais por mês pode ter certeza que a agenda dele é cheia e que o trabalho dele é difícil, tá? Porque ganhar 30 mil reais editando vídeos aqui no Brasil não é fácil, tá? Então você provavelmente vai ter um trabalho bem complicado e vai ser uma pessoa bem ocupada. Você não vai ter tempo para criar outras fontes de renda. Como eu trabalhava para os Estados Unidos, meu salário não era uma coisa de maluco lá, eu ganhava 5 mil, 6 mil dólares, eu tinha tempo livre para fazer outras coisas, como criar esse canal. Bom, mas eu acho que é isso. Se a gente vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.